Boa noite, graça e paz, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida nesta noite. Já tivemos o culto de manhã e estamos felizes por mais uma vez estar com vocês. Que a graça do Senhor alcance sua mente e o seu coração nesta noite e que tudo que fizermos nessa celebração você possa dedicar ao Senhor, a sua vida, o seu coração, o seu culto, que tudo possa agradar o coração do nosso Deus. E vamos falar com o nosso Deus neste momento. Senhor, muito obrigada por este momento de celebração. Nós queremos entregar as nossas vidas e a nossa adoração ao Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor todo o nosso louvor, este culto, este momento de celebração. Ó Pai, porque te amamos, porque entendemos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E todo o nosso culto, toda a nossa adoração é para o Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa estar alcançando cada vida, cada coração, trazendo paz, alegria, conforto, consolo, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações nessa noite, através de cada canção, através de cada oração, através da Tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Deus, sermos renovados em Ti, ó Pai, nesta noite. Muito obrigada por tudo, é em nome de Jesus que oramos, amém. Vamos louvar ao nosso Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que sempre é bom, é um Deus que permanece com sua bondade em nossas vidas. Ele continua sendo bom. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar. Sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua
seja o nome do nosso Deus, porque Ele é sempre um Deus bom. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que cuida das nossas vidas. Ele é um Deus que vai muito mais além. Ele é um Deus que a gente pode confiar, mesmo quando tudo está muito ruim, quando tudo parece estar mal em nossas vidas. As pessoas podem olhar para nós que servimos a Jesus Cristo e pensar: por que esse povo que serve a Deus anda feliz, consegue sorrir mesmo quando tudo parece estar ruim, perdido? Mesmo diante da morte, da enfermidade, eles conseguem ainda sorrir, conseguem ter esperança. É porque nós temos um Deus que nos renova, que nos fortalece, que nos dá paz. E é um Deus que fala: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Ele não nos dá a paz como o mundo tem. É a paz de Jesus Cristo que abunda em nós. E nós somos mensageiros da paz. Nós temos que falar isso para o mundo. Nós temos que levar paz para todos aqueles que nos rodeiam, porque o mundo está sem paz e nós a temos. E a nossa paz é Jesus Cristo. E Jesus Cristo precisa ser anunciado. Mesmo quando tudo está ruim, nós precisamos de pregar Jesus, a nossa paz. Porque mesmo diante de tribulação, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de doenças, de enfermidade, desse vírus que está aí matando as pessoas, nós temos paz. E Jesus Cristo é a nossa paz. E nós podemos andar sobre as águas. Se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação,
Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria, muita alegria, poder contar com você no culto que dirigimos ao Senhor. Deus é merecedor, digno de todo louvor e de toda adoração. E quando nos reunimos para este momento, para cânticos alegres que louvam e adoram o nome do Senhor, quando nos reunimos para ler a Bíblia, para orar, para praticar a comunhão uns com os outros, o Senhor se alegra e responde com as suas bênçãos. Essa comunhão, embora ela não seja física, não podemos ter as pessoas no templo nesta ocasião, devido a essa pandemia que estamos enfrentando, mas nós podemos estar em comunhão, sabendo que você está conosco, sabendo que você está unido conosco nesse propósito de buscar o Senhor de todo o coração, de louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós louvamos ao Senhor por pessoas que têm feito contato conosco, que estão sendo abençoadas com o culto, com a mensagem, com os louvores, pessoas de lugares tão distantes, pessoas do estado do Paraná, Espírito Santo, gente de Brasília, de várias cidades de Minas Gerais e até mesmo fora do país. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor se multiplique sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu quero agradecer ao Senhor pelas pessoas que têm colocado o seu coração, o seu talento para a realização da obra do Senhor, que tem colocado também os seus recursos financeiros. Você que tem usado a conta da igreja para fazer depósitos de dízimos, de ofertas para missões, que o Senhor te abençoe. Aí no cantinho da sua tela tem um QR Code onde você pode apontar a câmera do seu celular e captar esse tutorial e você vai saber como contribuir para que a obra de Deus continue sendo realizada neste lugar, na igreja local e em todo o mundo, através de missões, sustentando os mais de 1.600 missionários que estão pregando o Evangelho pelo mundo. Os missionários que estão em todo o Brasil, os missionários que estão no estado de Minas Gerais. E você faz parte disso. Deus conta com você, com o seu coração. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, onde está o coração, aí está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então coloque o teu coração na obra do Senhor e toda a sua vida vai estar envolvida na obra do Senhor para a glória de Deus, incluindo as suas finanças. E Deus faz multiplicar a bênção dele sobre aqueles que são fiéis em todas as áreas. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, agradecer também por boas notícias que temos recebido de pessoas entubadas que melhoraram, já estão no quarto de hospital, outras já estão nas suas casas, notícias de cura das pessoas, pessoas tratando de câncer, mas que já estão no estado bem melhor. Nós queremos agradecer a Deus por você. Senhor Deus, nós te agradecemos porque podemos cantar, podemos orar, podemos receber a exortação da Tua palavra, podemos nos reunir prestando culto ao Senhor. Obrigado, Pai, pelas famílias reunidas nesse momento, te adorando. E aquelas, ó Deus, que irão acessar esse conteúdo no futuro, Pai Todo-Poderoso, que o Teu Espírito, meu Pai, esteja abençoando essas famílias, multiplicando a Tua graça sobre cada vida, sobre cada família. Deus, muito obrigado pelas pessoas que têm colocado o seu coração na sua obra, meu Deus, que têm colocado os seus talentos à disposição do Senhor, do Teu serviço, que têm colocado os seus recursos financeiros. Que o Senhor, Pai, lhes acrescente em graça
como diz a tua palavra, que as tuas promessas, ó Deus, se multipliquem sobre cada vida, sobre cada família. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que têm sido curadas, ó Deus. Muito obrigado pelos profissionais da saúde, pelas estruturas hospitalares que o Senhor tem usado, meu Deus, para que tantas pessoas recebam alento, meu Deus, tratamento adequado, e tantos, ó Deus, que têm recebido a cura. Que o Senhor abençoe esses profissionais. Que o Senhor, Pai, intervenha diretamente no físico, na vida de cada um, para que esse tratamento, meu Pai, possa, além do aspecto técnico, que tenha também a bênção do Senhor. Obrigado pelas famílias que estão recebendo seus membros de volta, meu Pai, curados ou se tratando em casa. Muito obrigado, Senhor. E eu peço por aqueles que ainda estão entubados, aqueles que ainda estão no estado muito crítico, que o Senhor, Pai, os abençoe. Que o Senhor ajude, ó Deus, devolva-os aos seus lares, aos seus familiares, para a alegria de todos e para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, muito obrigado pelo culto, muito obrigado porque nós podemos te louvar e adorar. Ó Deus, muito obrigado pelas famílias reunidas, em tantos lugares. Muito obrigado pelos contatos que temos recebido de perto e de longe, pessoas que têm sido muito abençoadas. Agora, meu Pai, quando lemos a Tua palavra e a exposição, a explanação da Tua palavra, que ela seja aplicada em cada coração e que desperte cada vida, meu Pai, para fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Obediência à Tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. A nossa palavra, nesse tempo, é uma reflexão acerca da revelação ou as revelações de Deus às igrejas da Ásia. As 7 igrejas: igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Revelações específicas, bem específicas, por meio do apóstolo João. E o que Deus falou a essas igrejas, que nós podemos extrair, quais lições podemos tirar para o tempo de hoje. A palavra do Senhor, a exortação de Deus, ela não significa que seja para uma época, para uma ocasião, é para a história, é para o povo de Deus, para aqueles que se convertem, para aqueles que vão formando o exército de Deus, a igreja de Deus, através das gerações. Assim, a palavra do Senhor é viva, eficaz e é uma palavra permanente, é uma palavra que não envelhece, é uma palavra que não fica obsoleta, é uma palavra que a cada dia que a lemos, Deus tem uma novidade para nós. E queremos pensar nesta hora acerca da persistência e resiliência da igreja em Esmirna. As igrejas da Ásia, e o texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 11, você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia e nos acompanhar nesta leitura, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los
e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Jesus falou à igreja por meio do seu servo, o apóstolo João, que nesse momento estava exilado devido ao testemunho do Evangelho. Ele escreveu amando de Jesus e comunicou numa linguagem apocalíptica, ou seja, o Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia. Esse estilo literário apocalíptico já acontecia no Antigo Testamento, quando lemos os livros de Isaías, Ezequiel, Daniel, dentre outros, nós encontramos esse estilo de comunicação. E no livro de Apocalipse, que também é chamado de Revelação, o apóstolo João escreveu desta forma, usando esse estilo literário, até mesmo devido ao seu exílio, porque na sua condição, tudo aquilo que escrevia era censurado pelas autoridades. E nesta linguagem, os crentes sabiam o que ele estava dizendo, mas muitos dos censores não tinham conhecimento. Assim, a mensagem de Deus chegava à igreja, para correção, para exortação, para ânimo, para alento do povo de Deus. Esmirna, uma cidade que passou por situação de guerra e no século VI a.C., ela foi totalmente destruída, sendo reconstruída 3 séculos depois, somente no século III a.C. Assim, quando se falava em ressurreição, morrer e tornar a viver, quando se falava na ressurreição de Cristo, podia haver uma ligação da história da cidade e as pessoas compreendiam perfeitamente o que significava morrer e tornar a viver, morrer e ressuscitar. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, sendo as primícias, ou seja, primícias dentre os mortos, dentre os que dormem, porque somente Ele verdadeiramente ressuscitou, foi visto por muitas testemunhas, falou aos discípulos, deu instruções e foi para o céu. Esta mensagem que Paulo pregava em toda a Ásia, Paulo e seus companheiros, ele ressuscitou, é o Cristo que morreu por nós e que ressuscitou e que foi visto por muitos. Esta grande novidade, o Evangelho, era pregado com muita ênfase e continua sendo pregada nesse dia. Nesta carta, nestas cartas, nós temos instrução, promessa em todas elas, nas 7 cartas. E em algumas, elogio e também crítica, severas observações àqueles que não estavam fazendo aquilo que Deus manda fazer. Quais lições podemos extrair para o nosso dia a dia, como igreja do Senhor desta geração? O Senhor Jesus, olhando para a sua igreja, hoje, o que Ele está vendo em nós, o que Ele está vendo no coletivo da igreja do Senhor desse tempo, quais palavras Ele diria a nós? Palavras elogiosas? Lições? Precisamos de palavras de incentivo, de encorajamento e também de orientações. Mas Ele teria também críticas à sua igreja? Ou críticas severas, sérias advertências? Será que Ele teria, olhando para mim e para você? Olhando para a igreja? E também instruções, elogios? Como seria Jesus olhando para nós? Quais lições nós extraímos
dessas cartas. É o que veremos a seguir. A persistência e resiliência da igreja em Esmirna demonstra que ela conhecia Jesus. O Senhor Jesus, Ele ama a sua igreja e a sua igreja o ama. É essa relação que se espera. Ou seja, o Senhor Jesus que deu a vida por nós, quando nós declaramos a nossa fé em Jesus, a nossa conversão, a nossa rendição a Ele, Ele espera que nós o amemos de todo o nosso coração, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele espera que nós rejeitemos toda a sorte de pecado, todo tipo de corrupção. Ele espera que nós olhemos para a palavra dele e que ela seja o nosso guia. Mas persistência e resiliência, vamos pensar um pouco o que isso significa? Olhando para os nossos dicionários, é um significado muito longo e extenso, mas nós queremos resumir nesse aspecto teológico, buscando um auxílio, por exemplo, em Aurélio, dentre tantos dicionários que consultamos. Persistência, qualidade de persistente, é um predicado, aquele que persiste, aquele que continua, ou seja, aquele que é constante. Pertinácia é aquele que é tenaz no propósito que abraça. E resiliência é uma qualidade daquela pessoa que desenvolve uma capacidade de enfrentar impactos, situações adversas, choques e permanecer no estado de equilíbrio. O impacto, eu vou citar um exemplo. O sofrimento da igreja naquele tempo era um sofrimento que envolvia confisco de bens, que envolvia prisões, tortura, apanhar no meio da rua, como foi o caso do apóstolo Paulo, ser chicoteado em praça pública, ser preso, ser algemado dentro de uma prisão, conforme Atos capítulo 16 e Filipos, Paulo e Silas feridos, com suas costas lanhadas pelos chicotes, e a Bíblia diz que eles estavam cantando louvores a Deus dentro daquela prisão. Isto é resiliência, é saber por quem sofremos e por que sofremos. Se sofremos por Jesus, os apóstolos tinham satisfação em sofrer por Jesus, em testemunhar do seu poder. Esse sofrimento trouxe salvação a muitas pessoas, como o carcereiro de Filipos, por exemplo. Resiliência nesse tempo presente. Os sofrimentos, os impactos, quantas famílias que hoje estão bem, todos os membros da família, de repente alguém adoece, é levado para o hospital, uma semana depois já não tem mais esse membro da família, está sepultando essa pessoa. O que fazer? Ser derrotado, parar com tudo? Resiliência é a capacidade de sofrer esse impacto e continuar olhando para Jesus, confiando nele e nas suas promessas e caminhando para frente e realizando o propósito que Deus estabeleceu para nós na terra. O anjo da igreja, esse anjo da igreja é um consenso teológico que seja o seu líder ou o seu pastor. Jesus se apresenta como o autor da mensagem. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Jesus se apresentou assim, nesta carta, nesta revelação de João, e João comunicou esta revelação à igreja do Senhor Jesus. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Aquela igreja havia muita pobreza. E uma advertência àqueles que se diziam judeus e não eram. Ou seja, um verdadeiro judeu é aquela pessoa temente a Deus, é aquela pessoa que obedece à lei. E quando veio a dispensação da graça, aquele que se converteu a Jesus, mas havia aqueles que perseguiam
aqueles do caminho, o caminho que é o Senhor Jesus. Infligia aflições a eles, daí uma conjectura teológica que esta perseguição provocava muita pobreza. Mas o Senhor Jesus diz, você é rico. Porque o rico para com Deus não significa necessariamente ter muito dinheiro, ter um bom carro, ter uma boa casa. Rico para com Deus é aquele rico com a graça do Senhor. É aquela pessoa em que a presença do Senhor está visível no seu coração, na sua vida. É aquela pessoa que cumpre o propósito do Senhor. A igreja sofria com esses falsos judeus e com os falsos ensinos, mas ela foi persistente, ela foi resiliente e ela prosperou e chegou aos nossos dias. Jesus conhece cada pessoa da igreja e Jesus sabe aquilo que está no nosso coração, aquilo que estava no coração dos crentes em Esmirna. O Senhor Jesus dirige essa palavra maravilhosa: você é rico. E o que o Senhor diria, olhando para mim e para você? Seria isso mesmo? Você é rico, a minha paz está no seu coração, a minha graça inunda o seu ser. Cada pessoa precisa conhecer ao Senhor Jesus por experiência. Você já o conhece desta forma? A persistência e resiliência da igreja em Esmirna diante do sofrimento. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. Há poucos dias estávamos refletindo acerca da palavra do Senhor a Timóteo. Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia. Não tenha medo, mesmo que esteja prestes a sofrer, mesmo que o sofrimento venha, mesmo que a dor venha, mesmo que a enfermidade venha, mesmo que tire os nossos bens, não tenha medo. Deus estava com aquela igreja, Deus está conosco. Não tenha medo da enfermidade, enfrente-a com a paz de Jesus no seu coração. O diabo, para infligir perseguição à igreja, usava instituições, mas a palavra era: não tenha medo, porque o diabo continua usando pessoas e instituições, e a palavra continua a mesma para a igreja desta geração: não tenha medo. E o Senhor Jesus sabe por que está dizendo isso. Ele encoraja a igreja, ele nos encoraja. A vida cristã nunca garantiu ausência de problema, ausência de sofrimento. Se alguém está pregando para você que a vida cristã é como que um mar de rosas, que nunca você vai ter problema, não acredite, porque não é isso que a Bíblia diz. Pode ser que você tenha muita paz, muita tranquilidade, prosperidade material, mas pode ser que nada disso aconteça, mas a sua prosperidade seja a espiritual. O apóstolo Paulo pedia ao Senhor para livrá-lo de um espinho na carne, e o Senhor Jesus Cristo diz: a minha graça te basta. Pode ser que Jesus esteja dizendo para você assim, nesta hora: a minha graça te basta. A vida cristã, portanto, não é ausência de sofrimento. A garantia que temos é que o Senhor Jesus está conosco em todo o tempo, para nos abençoar, para nos ajudar, para nos encorajar, para nos amparar. A persistência e resiliência da igreja em Esmirna, acreditando na promessa de Jesus: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa instrução ou promessa foi dada à igreja em Esmirna, e o Senhor Jesus usou uma linguagem que eles conheciam muito bem. Nenhuma crítica foi feita a essa igreja. Eles conheciam o que significava uma coroa, até mesmo porque muitas das construções lembravam a coroa. O monte onde estava a cidade lembrava a coroa. O sistema de governo lembrava a coroa. A coroa significava glória. Portanto, eles sabiam o que significava coroa. O que eles não sabiam
ou não tinha tanta ênfase na vida deles, era o que significava uma coroa eterna, uma coroa no céu. E esta coroa que o Senhor Jesus promete, uma coroa que ninguém tira de nós, e essa coroa significa a própria vida do Senhor Jesus em nós. Uma coroa que não é possível roubar, uma coroa que ninguém tira de nós, o nosso nome, o seu nome escrito no livro da vida, ninguém vai apagar, porque esta é uma promessa de Deus. Eu lhes darei a coroa da vida, a vida eterna. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Essa segunda morte significa a condenação, a ausência de Deus na vida, para todo sempre. A morte física, todos nós a sofreremos, mas a segunda morte é somente para aqueles que rejeitam Jesus. E você, como está o seu coração? Você está ameaçado da segunda morte? Então corra para os braços do Senhor Jesus. Acredite nele de todo o coração, porque ele escreve o seu nome agora mesmo no livro da vida, e você não sofrerá a segunda morte. Quanto tempo você ainda vai viver na terra? Você não sabe e eu também não sei. Não sabemos. Não sabemos se esta noite mesmo, ou nesses dias, o Senhor Jesus virá para levar a sua igreja, e tudo isso vai passar. Mas uma coisa eu e você precisa saber, que pela fé no Senhor Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida, e não importa os sofrimentos e aflições dessa vida, Ele nos dá a coroa da vida por toda a eternidade. Concluindo, a igreja em Esmirna passava por sofrimentos. E a igreja desse tempo? E as pessoas desse tempo? E a sociedade desse tempo? Passamos por sofrimentos nunca registrados na história. Essa pandemia escancara tantas coisas no Brasil e no mundo. Desigualdades, sofrimentos, nivelou a todos. O sofrimento, a tensão, o medo, o pavor, a morte está atingindo as pessoas de todas as classes sociais. Não importa o nível intelectual, financeiro, a morte está aí nos ameaçando. O sofrimento está diante de nós. E o que vamos fazer? Persistência na oração, confiança no Senhor Jesus, resiliência nos impactos que sofremos. Sofrer o impacto e permanecer confiante no Senhor e administrando a vida, porque um dia essa pandemia vai passar e a nossa oração é que seja hoje. Que uma ordem do céu seja emitida e que tudo isso passe. Que as vacinas cheguem, que o tratamento chegue e que esse sofrimento cesse. Mas até que isso aconteça, estamos sendo ameaçados. Mas uma coisa que jamais pode nos ameaçar, que jamais devemos nos sentir ameaçados, é na nossa fé, é na nossa vida cristã, é a nossa comunhão com o Senhor Jesus e a nossa comunhão uns com os outros. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações, assim como o Senhor deu a paz, a sua paz, à igreja em Esmirna. Deus, Ele continua dando a sua paz à igreja desse tempo. O que fazer diante das dificuldades? O que é que vamos fazer? Ser fiel até a morte. Essa é a instrução. Ser fiel o tempo todo. Confie nas promessas de Deus. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Em todo o tempo, tome a decisão de ser fiel
ao Senhor Jesus. Eu quero encerrar a minha palavra orando a Deus. E se o Espírito Santo falou ao seu coração de um modo especial nesta noite, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Mas quero também receber o seu contato. A nossa rede de WhatsApp, 31 3351 0707. Você pode se comunicar conosco e nós estaremos orando especificamente por você, pela sua família. Estaremos discipulando você, ajudando você na sua decisão de seguir a Jesus. Que Ele te abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá de exortação, de receber exortação da Tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, pelas pessoas que de coração aberto recebem agora a Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, eu peço, meu Deus, que a Tua paz, a Tua graça se multiplique nesses corações. Eu peço a paz do Senhor para aquela pessoa que está aflita por um familiar enfermo. Aquela pessoa, Deus, que está aflita porque a enfermidade atingiu o seu corpo. Deus bendito, peço em nome de Jesus que esta pessoa aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a ser persistente na oração. Aprenda a ser resiliente no sofrimento, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor agora, de um modo muito especial, por esta pessoa que acaba de confessar que o Senhor Jesus é o seu Salvador pessoal. Que essa decisão, meu Deus, esteja no seu coração, permaneça no seu coração, independente de sofrimento, de momento de festa, de alegria, mas que ela seja persistente na sua fé e que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida e que o Senhor lhe dê a coroa da vida. Obrigado, meu Pai, muito obrigado pelo culto ao Senhor. E o culto termina desta forma, após a música, mas nós queremos continuar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor todos os dias. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor incline a face dele sobre você e que o Senhor lhe dê a sua paz. Cante conosco essa última canção e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar a
sempre.